Vamos fazer contato com o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, Dimitri Salles. Bom dia, Dimitri. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham. Você está ouvindo? Dimitri, a gente tem inclusive a circulação de um dossiê, chamado de dossiê antifascista, e que, ao que tudo indica, né, até porque foi o próprio deputado que pediu informações a respeito, temos aí o envolvimento na elaboração desse dossiê do deputado Douglas Garcia, que é um deputado estadual do PSL de São Paulo. E o CONDEP está entrando com uma representação no Ministério Público Estadual justamente contra o parlamentar. Eu queria que você explicasse aqui para os ouvintes, para os telespectadores que acompanham o Jornal Brasil Atual, as implicações desse episódio, porque parece mais um absurdo dentro dessa barbárie que está se tornando o cenário político brasileiro. Então, no dia 1º de junho, o deputado se dirigiu nas redes sociais dele, pedindo que as pessoas enviassem nomes, dados das pessoas que ele chama de antifas. Há uma criação fantasiosa de que os antifas seriam criminosos, terroristas, praticavam atos terroristas. Ou seja, você lutar contra o fascismo, lutar pela democracia seria um crime. E o deputado disponibilizou a sua conta de e-mail da Assembleia Legislativa, ou seja, se utilizou dos instrumentais públicos para poder receber informações e constituir um dossiê com mais de 1.000 nomes de forma aleatória, e distribuiu esse dossiê no dia de ontem, na madrugada de anteontem para ontem, nos grupos de WhatsApp. Esse dossiê tem cerca de 1.000 páginas, tem dados pessoais das pessoas, como telefone, CPF, endereço, enfim, várias fotos. Fotos tiradas do contexto, fotos que alteram o sentido original da imagem, para qualificar essas pessoas como sendo criminosas. Esse deputado incorreu em diversos crimes. Ele incorre no crime de calúnia, incorre no crime de injúria, ele também pratica crimes cibernéticos e, no nosso entendimento, ele viola a lei de improbidade administrativa, na medida em que, na condição de servidor público, se utiliza da função de servidor para fins que não são autorizados em lei, e viola também os princípios que deve reger a atuação do agente público, né? A moralidade, a legalidade, a honestidade institucional. Ele se utiliza de um expediente persecutório, de perseguir as pessoas na condição de parlamentar. E isso é absolutamente reprovável numa democracia. Como parlamentar, ele não tem essa prerrogativa legal de efetuar uma atuação de polícia investigativa. Ele pega imagens de mais de 1.000 pessoas, descontextualiza essas imagens, colocando essas pessoas como criminosas, divulga, espalha isso, são pessoas do Brasil inteiro, maculando a honra dessas pessoas, atribuindo falso crime a essas pessoas, não fez sequer uma investigação, e coloca em risco a vida dessas pessoas. Porque isso é uma outra questão. Se você pegar historicamente, o bolsonarismo tem uma vinculação, por exemplo, com o movimento de skinheads. Você entrega para movimentos extremos endereço dessas pessoas. As pessoas estão em risco. Isso é um absurdo, isso é uma irresponsabilidade que deve ser punida. E por isso mesmo, na tarde de ontem, o Conselho já apresentou a representação ao Ministério Público, ou seja, encaminhamos um pedido formal para que o Ministério Público do Estado de São Paulo instaure procedimentos, o inquérito penal para apurar a prática de crimes cibernéticos, o inquérito civil para poder apurar a prática de improbidade administrativa. Pedimos que o Ministério Público proceda à apreensão dos equipamentos eletrônicos de posse do deputado e dos seus assessores, para que pudesse averiguar a prática de crime de improbidade administrativa, sendo feita com equipamentos da Assembleia Legislativa, ou mesmo equipamentos pessoais, mas à disposição de uma finalidade pública. E pedimos também que o Ministério Público crie um mecanismo para que as pessoas que tiveram o seu nome incluído na lista possam apresentar a denúncia pelos crimes de calúnia e de injúria. Então, E também pedimos a suspensão imediata das redes sociais desse parlamentar. Não é possível
que ele, que já é investigado no inquérito no Supremo Tribunal Federal por partilhar fake news e outros crimes, continue utilizando das suas redes sociais para cometer novos crimes. Isso precisa ser imediatamente combatido. E você tocou num ponto importante, Dimitri, porque essas pessoas tiveram seus dados expostos, né? Seus nomes com esses dados estão circulando por aí e essas pessoas merecem, né? Têm direito a uma reparação, porque isso que o parlamentar fez, primeiro que ele nega, né? Diz que não, que eu não circulei, só entreguei para as autoridades, mas o fato é que ele estimulou as pessoas a fazerem isso, chegou ao seu gabinete e é necessário investigar também se os próprios instrumentais do poder público, do gabinete dele, não foram utilizados aí para a elaboração desse, para investigação, entre aspas, né, e elaboração desse dossiê, não, Dimitri? Eu tenho certeza que esses instrumentais foram utilizados. Assim. Eu tenho uma intuição que me afirma que esses instrumentais foram utilizados. Primeiro, porque ele utiliza do e-mail da Assembleia Legislativa para solicitar que as pessoas encaminhem estes dados. Ele já está utilizando aí de um instrumento institucional de finalidade pública. Segundo, ele apresenta esse dossiê na condição de parlamentar. Ele utiliza suas redes na condição de parlamentar para dizer que elaborou um dossiê, que vai encaminhar para as autoridades, que vai encaminhar para a Embaixada dos Estados Unidos. Esse aí é um ponto pitoresco, chega a ser divertido, se não fosse trágico, o fato do parlamentar estar ameaçando as pessoas que vai denunciar para o Trump. É como se as pessoas tivessem que ter medo dos Estados Unidos. É ridículo isso, né? Por quê? Por que tem que ter medo do Trump? Por que o nome na lista pode amedrontar se o Trump ficar sabendo? É patético, é ridículo. Enfim, e esse parlamentar se utiliza da condição de deputado para encaminhar essas... e ele anuncia que esse pedido vai ser encaminhado por outros 2 parlamentares. Então tem uma ação pública, ainda que ilegal, sendo feita para atingir, para promover crimes e atingir a honra de cerca de mais de 1.000 pessoas. Então, a minha impressão eu não posso afirmar, porque é preciso uma investigação, e por isso mesmo nós encaminhamos ao Ministério Público, para que pudesse adotar a medida e comprovasse aquilo que a gente já suspeita, que é o fato dele ter utilizado de instrumentais da Assembleia Legislativa para praticar estes crimes. E por isso mesmo, Glauco, nós vamos encaminhar também a nossa denúncia ao presidente da Assembleia, para que ele possa tomar as devidas providências, no sentido de apurar a prática de improbidade administrativa e quebra de decoro parlamentar pelo deputado Douglas Garcia. E quando você fala, né, Dimitri, em relação justamente ao encaminhamento para a Embaixada dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que iniciou essa questão, né, de chamar antifascistas de terroristas, o bolsonarismo aqui, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, adotou isso, os bolsonaristas foram na onda. Quer dizer, existe uma tentativa de construir uma narrativa de criminalização e de exposição dessas pessoas que protestam contra o fascismo, contra o governo de Jair Bolsonaro, Dimitri? Existe uma disputa de narrativas, vamos dizer assim. Ou seja, o governo Bolsonaro, no auge da pandemia, o Brasil tendo 1.400, quase 1.500 mortes, anteontem foi quase uma morte por minuto, ontem o número de mortes chega, a gente pode afirmar que a cada minuto uma pessoa morre de Covid aqui no Brasil. Este governo está há mais de 20 dias sem um ministro da Saúde. Nós estamos diante da maior pandemia dos últimos tempos na história da humanidade. O Brasil tem dados estarrecedores, dados esses que são subnotificados. Se tivéssemos testado realmente toda a população que de fato suspeita que está com o coronavírus e de fato tenha morrido em razão do coronavírus, eu tenho absoluta certeza de que nós estaríamos numa situação muito mais grave, pelo menos em dados oficiais. Este governo tem insistido que isso é uma gripezinha, isso não vai dar em nada. Tem desprezado a vida das pessoas quando diz, e daí? Morreu, e daí? Ou, é o destino de todos nós. O destino de todos nós é morrer com uma morte natural, que a própria natureza proceda com a nossa extinção. Não por uma ação de um governante irresponsável, que abandona o seu povo à sua própria sorte. Essa é a questão que está colocada. Então, esse governo está fazendo disputas de narrativas, se descompromissando, se desresponsabilizando do dever de prover a saúde pública, do dever de garantir que todos tenham saúde plena, que está garantido na Constituição, e, ao mesmo tempo, criando crises políticas
que, no nosso entendimento pessoal, aponta para um golpe efetivo contra a democracia. Então, para mim, repetir como um papagaio o que o Trump fala, tem um sentido que, embora pareça louco as coisas que o presidente Bolsonaro fala, mas há uma certa lógica, há uma coerência na loucura, há um método nessa loucura, que me leva a crer que tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem arquitetado. Ainda que você possa ter pessoas que acreditem, mesmo dentro do governo, que tudo isso é uma verdade. Você pega sujeitos absolutamente medíocres, sem nenhuma expressão intelectual, sem nenhuma contribuição para a vida pública do país, e essa pessoa é alçada à condição de ministro do Estado deste país tão gigantesco e complexo como o Brasil. Essa pessoa, então, acha, e ainda com a ideia de que tem uma missão de acabar com o comunismo e tal, essa pessoa se vê diante de uma condição absolutamente arrogante que fica intocável. O que ele fala parece uma grande verdade. São essas pessoas que estão governando o país a partir de, como eu posso dizer, ideias fixas de... me faltou a palavra, mas de delírios, essa é a palavra, de delírios. A tática de diversionismo, né, Dmitry? Sorte ou má sorte. E aí, Glauco, é nesse sentido que o presidente Bolsonaro, repetindo o que o Trump fala, começa a estimular as pessoas a partir para a agressão, a partir para uma violência moral e violência física, tendo seus asseclas como protagonista deste processo. E isso é muito grave, porque você tem aí o presidente da República estimulando crime, estimulando inverdades ao tempo que deixa de governar. Ao tempo que deixa de governar. E qual é o resultado disso? Se fosse apenas uma irresponsabilidade administrativa, a pressão política talvez reorientasse o caminho do governo. Mas não é. O resultado disso é a morte de mais de 30 mil brasileiros. Essa é a situação que a gente está vivendo no país hoje. Dmitry, a gente vai continuar acompanhando a apuração desse caso e queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. A próxima eu agradeço, Glauco, que a gente está acompanhando isso junto ao Ministério Público. Outras entidades da sociedade civil também já estão empenhadas. Nós vamos somar força a diversas ONGs e grupos de advogados, Comissão de Direitos Humanos da OAB, que também está, nesse momento, empenhado em fazer justiça frente a este ato tão absurdo, ilegal, antidemocrático do deputado Douglas Garcia. Nós conversamos aqui com o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, Dmitry Salles. Esta é a Rádio Brasil Atual.